Vamos lá, gente. Um sonho de família. Um sonho de família. Será que essa família existe? Será que essa família é real? Será que esse sonho pode ser concretizado na minha e na sua vida? Semana passada nós dissemos, e eu vou retomar aqui, porque alguns não estavam presentes, então não se sinta chateado, porque você está ouvindo um pouquinho da mesma coisa. Então nós falamos semana passada que a maioria das pessoas, ao dizerem sim, elas disseram sim para algo melhor, para um propósito maior, para uma estrada que levava em direção para cima, sempre para cima. Só que nós sabemos que, por experiência própria, que a estrada nem sempre leva para cima. Às vezes a nossa estrada, a estrada da nossa família nos leva justamente para baixo, para o abismo. Isso não quer dizer que você vai permanecer lá no abismo todos os dias, mas às vezes a estrada nos leva para baixo. E no ímpeto de melhorar a sua relação, muitos tentam diversas técnicas. Nós dissemos aqui aconselhamento, leitura de livro, uma confrontação gentil, em outros casos uma confrontação face a face, corpo a corpo, e aí berros, gritos e tudo mais. O pior não é isso, o pior é estar baseado em algumas mentiras que nós vimos semana passada. A sua ação estar baseada numa mentira, na tentativa de solucionar um problema que é maior do que você. Então nós respondemos algumas perguntas. O ambiente determina o meu estado mental? O ambiente determina o meu estado mental? Então essa frase, que na verdade agora é uma pergunta, pode ser escrita de uma outra forma. O ambiente não determina meu estado mental. Então, entre o ambiente determina, coloque um não aí. Porque o ambiente ele pode te influenciar, mas ele não deve te controlar. Então, o ambiente não determina o meu estado mental. As pessoas podem mudar, as pessoas não podem mudar. Nesse caso, a gente vai conjugar agora, tirando esse não aí, as pessoas podem mudar, elas mudam. Histórias e mais histórias, biografias, vamos lá para o mundo. Não precisa nem falar do evangelho, nem de pessoas que são convertidas. Se aquelas pessoas lá do mundo mudam, existe possibilidade para mim e para você. As pessoas, tire esse não daí, podem mudar. Ok? Tenho apenas duas opções. Resignar-me e aceitar uma vida infeliz ou sair do casamento. Não temos apenas duas opções. Nós temos outras opções. Em algumas delas, o pagamento vai ser caro, vai ser alto, mas vale a pena ainda investir nisso. Eu sei que, gente, quando a gente passa num turbilhão é difícil, quando a gente passa pela crise, é difícil achar outra saída. A nossa cabeça, e somos tentados diariamente a pensar que essas duas são as únicas opções. Resignar-me, essa é uma vida infeliz, e Deus, é um karma que eu tenho na vida, aguentar esse traste, e eu vou aguentar. Ou outra, existe a possibilidade, é a opção mais clara e evidente para mim nesse momento, vou sair do meu casamento, que é o melhor que eu tenho para mim, e ele lá do outro lado, ou ela que se lasque. É isso que a gente pensa. Não temos duas opções apenas, temos mais opções. Podemos trilhar um outro caminho. Algumas situações não têm conserto. Primeiro, esse slide já teve conserto. Ele era escrito com C e agora foi escrito com S. Graças a Deus. Existe conserto para tudo nessa vida. Para tudo. Ou seja, queridos, se você pegar ali o livro do Gary Chapman, você vai ver diversas situações. Situações que você nem imagina. Situações de um pai, por exemplo, que abusa da sua filha. Gente, isso é muito crítico numa família, a esposa descobrir isso e tudo mais, e teve conserto para essa família. É muito difícil. Só que assim, nós estávamos conversando ali, eu, a Tereza e a Regina, sobre uma situação como essa.
A aplicação aqui do nosso sermão é totalmente distinta do livro, porque o livro tem algumas coisas que se eu disser aqui, opa, se eu fizer isso, vai acabar o casamento aqui. Porque ele fala muito de amor duro. O que é amor duro? Tem horas que, dependendo da situação, você vai precisar mandar o seu marido para a casa da mãe, ficar um tempo separado, e os dois passando por aconselhamento pastoral, aconselhamento psicológico, para que depois de 1 ou 2 anos voltem para o matrimônio, porque tem casos que não dá, vai além precisa de um acompanhamento psicológico mesmo. E nesses casos, que são absurdos, extremos, ele dá alguns exemplos ali que tiveram conserto. Então, mais um que a gente tira o não. Algumas situações têm conserto, e a minha pode ser uma delas. Ok? Então, e isso é engraçado, algumas pessoas aqui responderam sim a todas elas, né, Regina? Algumas disseram sim, só algumas, em algumas perguntas. Mas é legal isso. Gente, eu respondi sim também. Para algumas dessas perguntas eu falei, rapaz, essa aqui é capciosa. Essa anterior eu falei, não acho que só tenha 2 opções. Essa para mim foi a mais clara. Não bloqueei, não fiz absolutamente nada. Desliguei e liguei. Vamos lá. Então eu percebi que existia uma outra opção de cara quando eu li. Falei, não. E aí, a partir dessas perguntas, nós estabelecemos 2 passos que eu e você nós precisamos tomar. Primeiro, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Eu peguei algumas traduções do mesmo texto e da primeira parte do versículo. O amor é paciente, o amor é sofredor, o amor nunca desiste, quem ama é paciente. A primeira parte ali do amor é paciente, ou seja, se você quer buscar salvação ainda para o seu casamento ou para aqueles que não estão em crise, já se preparem. Estabeleça os óculos do amor, a esperança daquela pedra que pode te tirar do afogamento. Leandro, mas eu não tenho mais condições de estabelecer o amor como óculos ou como esperança para qualquer coisa, porque eu não amo mais. Não tem fagulha, não tem centelha de nada pela pessoa, pelo outro. Então, volte, porque um dia você disse sim, naquele momento crucial da sua vida, em que vocês planejaram, vocês não foram tomados de sopetão, vocês não casaram de um dia para o outro, vocês casaram pensando, e aquela celebração, o dizer sim, foi o ápice da relação. Não, eu estabeleci ali um compromisso com ela, e ela comigo, e eu disse sim naquele dia, então volte para esse dia, porque você amou essa pessoa a ponto de dizer sim. Então, o amor é o óculos, é a base, é aquele galho, quando você está se afogando, que você pega, consigo respirar agora, eu tiro o rosto para fora das ondas, e é aqui que eu vou me apegar. Vou voltar um pouquinho, no dia que eu disse sim, porque alguma coisa eu enxerguei nesse homem, nessa mulher, de bom, eu nutri alguma coisa por ela. Então, o primeiro passo, amar. O segundo passo, a partir da perspectiva de Paulo lá, é considerar o outro, a partir da perspectiva de Deus. Ou seja, não julgo mais conforme a carne, agora toda criatura, tudo novo se fez, todos são amados por Deus, e aquele que me magoa, que me chateia, que me causa dor, sendo minha esposa ou meu marido, ele é amado por Deus, e eu vou considerá-lo que ele é uma nova criatura. Apesar de não ter atitudes de uma nova criatura, eu vou considerar. A mudança é minha. A perspectiva, o que muda no texto ali que Paulo descreve em 2 Coríntios, é a perspectiva dele em relação ao outro, não o outro em relação a Paulo. Ok? Nivelamos. Então vamos lá.
vamos mergulhar um pouquinho mais nessa questão psicológica. Por que que meu marido, ou por que que minha esposa toma determinadas decisões, determinadas atitudes, determinadas ações? A maioria do comportamento humano é motivada por aquilo que chamamos de eu oculto. E, gente, é muito difícil perceber. É muito difícil perceber. Perceber ações motivadas por uma necessidade física é muito fácil. É o seu marido lá sentado, ou sua esposa sentada no sofá, tendo sede, ela se levanta, vai até a torneira, até o filtro, até a geladeira, pega uma garrafa, um copo, volta e se assenta, acabou. Você percebeu ali que ela tinha uma necessidade física, ela estava com sede, ou ele estava com sede, ele se levantou, foi, bebeu, acabou a necessidade. Agora, uma necessidade desse eu oculto, uma necessidade psicológica e até mesmo espiritual, é muito mais complicado. Se você olhar para dentro de si, algumas ações, algumas atitudes que você toma, já é difícil entender. Como que eu vou entender o outro se eu não consigo me entender? Às vezes, algumas coisas acontecem e fica uma coisa aqui dentro do meu coração, calma, eu tenho que decantar as coisas aqui dentro. Tenho que deixar a poeira baixar e eu tentar entender que sentimento é esse pelo qual eu estou sendo levado. Então, se já é difícil entender o outro, se já é difícil me entender, que eu sou um louco, dislexo e tudo mais, imagine entender o outro. Mas existem caminhos para isso. E a gente vai ver isso nessa manhã aqui. Ok? Então, a maioria dos comportamentos são motivados por esse eu oculto. E a maioria das nossas ações estão ocultas, às vezes, dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos filhos. Às vezes, só você lá no quarto sabe a real motivação do seu coração em relação a determinada ação que você tenha tomado. Então, entender o modo operante do seu marido ou da sua esposa, entender a real necessidade que o motivou a ter aquele comportamento é fundamental para que você o ajude e para que você possa construir um casamento melhor. Então, vamos lá. Tudo que fazemos, bom ou ruim, eficaz ou não, doloroso ou agradável, louco ou são, doentio ou sadio, embriagado ou sóbrio, visa satisfazer poderosas forças que existem dentro de nós. Isso é um psiquiatra dizendo, alguém que conhece um pouco mais o abismo do ser humano. Então ele entende que tudo, quer seja coisas boas, quer sejam coisas ruins, ela tem uma motivação que eu já não entendo, às vezes, dentro de mim. Imagine entender o outro. Imagine tentar entender essas loucuras, essa doença ou essa saúde na questão de cada decisão a ser tomada. Então, tudo que fazemos, impróprio ou não, tem uma motivação ou um propósito para aquele que mantém determinada atitude. Mais uma vez, quanto melhor você entender essa motivação que leva o seu cônjuge ou você mesmo a tomar determinada decisão, mais equipado você estará para ser um agente de mudanças no seu relacionamento. Ok? Somos movidos por algumas necessidades. Necessidade de amor. Os homens são menos movidos por essa necessidade de amor. Não.
Pode ser que a linguagem a ser falada para um homem deva ser diferente em relação a essa linguagem do amor, mas todos nós somos movidos por essa linguagem. Ou seja, amar e ser amado, pessoas que de fato se importam contigo, uma demonstração de sincera preocupação com o seu bem-estar, pelos seus interesses. Ser amado é saber que alguém se importa com o seu bem-estar. É proximidade, é intimidade. Então todos nós temos essa necessidade de amar e ser amado. E na igreja acontece muito isso. Pessoas que, o pessoal nem se importou comigo, eu faltei diversas vezes. Eu fui embora. Porque as pessoas têm essa necessidade, mesmo na relação conjugal ou não, fora, no âmbito da igreja, as pessoas têm a necessidade de amor. De ser amado, de ser notado, de saber que a pessoa é valorizada, de saber que existe alguém que se preocupa pelos interesses dela. Então, essa é uma necessidade que pode impulsionar o seu marido ou a sua esposa a tomar algumas decisões. Às vezes a falta, parece que ele não percebe que as ações que você tem tomado demonstram amor, e aí ele se acha, ele vê que o tanque do carro dele está vazio de amor, porque a forma como você demonstra, ou você, esposa, em relação ao seu marido, ele demonstra de uma forma e você não entende da forma correta. Vamos lá. Segunda necessidade de liberdade. Leandro, mas como que eu... Primeiro vamos entender o que é isso e depois a gente vai entender como balancear isso. Querido, nenhum de nós aqui queremos alguém que nos controle 24 horas por dia, que não nos dê uma certa liberdade. A gente precisa disso. E aí, como casais, a gente precisa entender o ponto, balancear muito bem essa liberdade. A gente não pode sufocar, mas ao mesmo tempo a gente tem que se importar e tem que estar do lado dessa pessoa, sabendo o que ela está fazendo e tudo mais, mas tem que ser uma atitude real de coração. Não é o se importar para cercear a liberdade, mas o se importar porque eu quero entender o que ela está fazendo, quero entender o que ele está fazendo para, de alguma forma, ajudar. Então, essa liberdade implica na forma como eu vivo, como expresso os meus sentimentos, como desejo, como os meus objetivos são escolhidos, como naquilo que leio e naquilo que escrevo, assim como assisto aquilo que me interessa. E esses dois primeiros temas e essas duas primeiras necessidades estão muito entrelaçadas no casamento. E a gente precisa entender o equilíbrio disso. Por quê? Todos nós temos a necessidade do amor. Mas o amor, à medida que ele vai crescendo, ele exige um compromisso. E muitos... Aí eu vou falar dos homens. Os maridos não querem estabelecer esse compromisso, ou os noivos não querem estabelecer esse compromisso, porque você passa pela sensação de que você terá sua liberdade privada. Sua liberdade será cerceada. Então você sai da questão do amor, ou você entra para a questão do amor, sem querer liberdade, mas esse amor exige um compromisso, e aí você, pensando bem, eu estabeleço esse compromisso, mas ao mesmo tempo eu posso me sentir cerceado, e aí eu falo, eu rompo com tudo isso, e eu vou atrás de algo novo. O quê? Amor, que uma hora vai me pedir um compromisso, e eu posso sair desse novo compromisso e assumir e na minha falta, buscar o quê de novo? Amor, que vai me pedir um novo compromisso. E, gente, isso aqui é uma loucura. E isso acontece com muita gente, que tem diversas experiências de ruptura
Ai, agora eu vou buscar um novo amor. Mas vai encontrar as mesmas dificuldades e vai buscar de novo a liberdade. E vai buscar de novo o amor e vai buscar de novo a liberdade, porque isso não acaba. Então a gente pode construir algo novo já aqui. Aqui. Enquanto as coisas estão bem, ou se não estiverem bem, a gente pode retomar o passo. A gente pode retomar a caminhada. Então, até onde vai o amor que não cerceia a liberdade, e até onde vai a liberdade que não rompe com o amor? Isso, só vocês dois, só o casal pode estabelecer. Eu não tenho pretensão nenhuma de colocar o dedo na família de vocês. Até onde vai a minha liberdade? Os dois, o cônjuge, o esposo e a esposa precisam definir isso dentro da sua relação. Mas a gente precisa balancear. Porque acontece muito. O garotão, o jovem, eu quero ser livre, e continua com as mesmas amizades de antes. Eu sou livre. Estou com os meus amigos, minha esposa que fique lá limpando a casa, e eu estou livre com os meus amigos aqui de sábado, domingo, é futebol, bola, churrasco, cerveja, e vamos viver a vida, e minha esposa que fique lá cuidando dos afazeres domésticos. Queridos, a gente tem que pesar muito bem esse amor e essa liberdade. Ok? Então, duas características de necessidades psicológicas que podem movimentar o eu oculto que existe no seu cônjuge na direção do amor e de liberdade. Entendemos 2 pontos. O terceiro ponto, relevância. Querido, quem já não pensou em ter um plano maior para a sua vida? A impactar esse mundo de alguma forma, a ser relevante mesmo, a deixar o seu nome na história, a, fazer missão, a fazer alguma coisa que signifique algo para alguém, que deixe um legado para alguém. Todos nós temos isso. E você vai falar, Leandro, isso aí é uma coisa muito boa. De fato é muito boa. Mas pode ser um motivador baseado numa mentira também. Porque o workaholic diz que ele quer ser relevante. O pastor que trabalha 24 horas por dia, ele diz que ele quer ser relevante. Só que ele esquece da esposa e dos filhos que ele tem lá em casa e os deixa vulnerável. Então, nós temos que pesar essas coisas também. Que o pastor, eu estou fazendo algo para o reino de Deus. Mas se esquece que lá na casa dele, ele tem uma esposa e filhos que precisam dele. Então, nós temos que pesar muito bem essa questão da relevância. É bom, é muito bom, é bonito. Todo mundo quer ter uma missão que seja maior do que si próprio. Mas a gente tem que pesar muito bem até onde vai a minha relevância para o meu casamento. Até onde? Gente, quantas pessoas não abandonam o relacionamento porque às vezes o marido ou a esposa fica muito distante daquela realidade que a pessoa se enxerga no trabalho. Eu sou um diretor, meu marido ou minha esposa não evoluiu nada, não sabe conversar e tudo mais, mas eu tenho uma postura. Eu já galguei outros degraus. Degraus? Bom. Vou deixar. Eu não consigo mais. Parece que a gente não se conecta mais no beabá. Não tem mais essa conversa. Ele não é mais relevante para mim. Eu sou relevante porque eu sou uma diretora, um diretor. Eu sou alguém que isso acontece. Quantas pessoas que entram na faculdade agora sabem ler e escrever, na faculdade vão saber ler e escrever e menosprezam ao esposo ou a esposa porque ficaram ainda no segundo colegial. Não sabe ler e escrever. Ficaram aquém ainda. Não, mas eu agora sei da pirâmide de Maslow, eu sou um administrador. Gente, acontece isso todo dia. Gente que se matricula agora, eu sou um universitário, e você é uma dona de casa. Você não sabe conversar comigo, você não... Isso acontece muito, a gente tem que pesar muito bem essa questão da relevância.
Quarto ponto, recreação. Pais que não conseguem desligar a chave do trabalho. Não conseguem entrar na chave da recreação. Não consegue. Ou até mesmo entre os casais. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. E qual que é a minha recreação? E qual que é o meu lazer? Às vezes eu chego, quem anda de moto sabe que moto de fato é estressante, no sentido de que qualquer queda, a morte está ali, à beira. Então, você chega muito mais rápido, mas também você fica muito mais tenso. Tenso fisicamente. E às vezes eu chego em casa, e isso não é o nosso exemplo, eu quero chegar em casa e sentar no sofá e olhar para a televisão e enxergar nada. Não quero ouvir nada, só quero olhar lá. Como o homem faz. Se a mulher vier com blá, 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 e você... Querida, eu só quero relaxar. Só quero a minha recreação aqui, assistir qualquer coisa, SPTV, qualquer coisa lá. Só quero olhar para a televisão, ver aquela imagem se movimentando e não escutar nada, mas eu quero sentar para relaxar. Como homem também, acontece isso direto. A mulher lá está numa lida diária com a casa, o marido chega, blá, 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 você não limpa a casa, você não faz os seus afazeres. E, gente, nós precisamos entender, dentro do nosso matrimônio, qual que é o momento do meu cônjuge. Qual que é o momento da minha esposa, do meu esposo? Qual que é o momento dele de relaxar? E qual que é a forma dele de relaxar? De sentar e... Não, calma, beleza, eu vou lá fazer. Ok, eu já entendi, é o seu momento, sei que 6 horas você chega destroçado, vindo lá de... É Diadema? Diadema, vem lá de Diadema, por dentro... pegando toda a periferia, tudo que é possível para cortar o trânsito, e eu sei, pode sentar, fica aí, fica de boa, olha qualquer coisa aí para você relaxar e sair desse estresse. Então, nós precisamos entender isso. Você precisa entender o que é um momento de relaxamento e de recreação para a sua família, para o seu cônjuge e para você mesmo. Ok? E querido, quinto ponto, uma necessidade de paz com Deus. Mas meu marido não quer saber nada de Deus. Meu marido não tem nada a ver com Deus. Meu marido tem mais a ver com o outro do que com Deus. Queridos, todos nós temos uma necessidade de uma busca espiritual, seja ela por quem for. Uma paz no sentido de ter um significado, de entender o significado da vida, mesmo que não seja o Deus que nós cremos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a pessoa busca em qualquer coisa, em pedra, em, sei lá, qualquer coisa que tenha algum significado para ela. Não, mas meu marido, não, mas ele busca alguma coisa. Até o ateu ele busca alguma coisa. Busca entender na ciência a resposta para a vida dele. Então existe um impulso, existe uma motivação do eu oculto em relação a todos esses pontos de amor, de liberdade, de relevância, de recreação, de paz com Deus. Estou falando alguma bobagem? Olha para a sua vida. Se você tem essas necessidades, o seu marido ou a sua esposa também tem, gente. É básico. Ele também tem essas necessidades. Leandro, você falou e é bonito esses pontos aí, mas e aí? Para onde que eu vou? Onde eu estou? Para onde que eu vou? Com quem eu posso contar? Abra sua Bíblia no Salmo 139. Ok? Salmo 139, de 1 a 10. Salmo
139, de 1 a 10. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia escapar eu do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Leandro, ok, texto bonito, Salmo 139, mais conhecido que... Mas o que tem a ver com isso? Eu vou começar do último, depois eu vou para os primeiros passos de hoje, a aplicação de hoje. Conte e convide o Espírito Santo ou o Criador para fazer parte do seu relacionamento. Por que o Espírito Santo ou o Criador? Se o seu marido é convertido, convide o Espírito Santo. Se ele não é convertido, convide o Criador, porque Deus fez o seu marido do jeito que ele é, ou a sua esposa do jeito que ele é, do jeito que ela é. Então ele conhece, ele sabe, ele esquadrinha, ele compreende, ele caminha, ele criou, ele formou, ele sabe as necessidades que motivam seu marido ou a sua esposa a tomar determinada ação. Conte com o Criador todos os dias. E para você que tem o Espírito Santo, e você que sabe que seu marido tem frutos ali do Espírito Santo, convide o Espírito Santo mais e mais para fazer parte da sua vida. Eu gosto muito de uma passagem, e eu aprendi isso, e eu gosto, e eu vou repetir mais uma vez aqui, no Pentecoste, o grande milagre do Espírito Santo foi fazer as pessoas entenderem os outros dizendo em outro idioma. Um dizendo em árabe e eu entendendo em português, outro dizendo em alemão e eu entendendo em português, outro dizendo, ou seja, o grande milagre do Espírito Santo é fazer com que você, esposa, diga A e seu marido entenda aquilo que precisa ser entendido, não o que você quer, que é A, mas aquilo que o Espírito Santo quer que ele entenda. Então convide o Espírito Santo para que ele faça, para que ele seja o tradutor do Google, para que ele faça com que o seu marido e a sua esposa possam entender aquilo que está ali como sua expectativa, não aquilo que você acha certo ou errado, mas aquilo que é a sua expectativa. Um outro ponto, então, Espírito Santo, convide o Espírito Santo e o Criador para fazerem parte do seu relacionamento. Leitura bíblica, quantos que estão aqui, às vezes, no nosso meio, que já deixaram de acreditar, e às vezes o cônjuge, a esposa ou o marido, nem sabe que a pessoa já não nutre fé nenhuma. E a gente não sabe. A gente está ali no dia a dia e a gente não sabe que a pessoa vai na igreja com você, te acompanha, mas não nutre nenhuma centelha de fé. Vai lá porque é uma convenção social e tudo mais, e às vezes a gente não sabe disso. E na leitura bíblica, primeiro, Leandro, não dá para eu retomar a minha leitura bíblica com o meu marido. Primeiro, porque a gente já não tem mais relação nenhuma. Faça a sua leitura bíblica. Primeiro, porque ali você percebe padrões psicológicos também. E você se reconhece dentro da própria Bíblia. Rapaz, eu esperava isso do meu marido. Não, eu tenho que esperar isso de mim. A mudança tem que ser minha. Eu tenho que olhar para a situação de forma diferente. Então, faça uma leitura. Se puder restabelecer a leitura com o seu marido, faça.
porque aí você pode ouvir aquilo que ele pensa em relação a Deus, aquilo que ele pensa em relação ao nascimento de Cristo. Ah, Jesus foi concebido do Espírito Santo. Ah, não, eu não acredito mais nisso. Então, filho, se você não acredita nisso, você precisa voltar. Esse é ponto principal. Jesus não é um profetinha, Jesus não é um homem diferente, não, Jesus é o Deus encarnado. Só que se a gente não lê a Bíblia junto, se a gente não consegue entender o que o outro pensa até da fé. A gente acha que está tudo bem, não está tudo bem. A pessoa está indo na igreja porque lá é um grupo de amigos, porque lá o povo é legal. E um terceiro passo, oração. É na oração que a gente entende aquilo que Deus espera de nós. O Marcos já falou disso nesses últimos domingos. E é na oração que a gente ouve e sabe a expectativa do nosso marido em relação a Deus, da nossa esposa em relação a Deus e os planos que ela tem para o futuro. Para que possamos orar. Então é orar juntos. Porque aí eu entendo o que o eu oculto está dizendo através da oração, qual é a expectativa. Orem juntos. Leandro, não dá ainda para orar juntos. Ore separado. Crie o hábito, até que você possa trazê-lo para orar junto com você. Orem juntos. Então, primeiro passo para entender esse eu oculto, convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo. Leandro, meu marido está mais para o outro lado do que para esse lado. Convide o Criador. Deus, o Senhor criou, o Senhor formou. Me ajuda a entender esse homem, me ajuda a entender essa mulher, porque eu estou longe. Leitura bíblica. Não deixe, né? Parece que as coisas vão bem, e é tudo normal, vai bem mesmo. Não vai bem. Às vezes seu marido, a sua esposa que está aí do seu lado, já não acredita em muitas coisas. E você precisa retomar uma leitura bíblica para que vocês dois possam somar e construir a partir da leitura bíblica. E oração a partir daquilo que Deus espera de você e daquilo que você pode ouvir em relação ao outro. Eu esqueci uma frase e eu vi essa semana lá no curso que eu estou fazendo de semana, que nós possamos escutar através de todas essas as palavras que não são ditas, porque às vezes o eu oculto não pronuncia, a gente só vê através de ações. Que a gente possa, através desses passos, escutar aquelas palavras que o eu oculto não está dizendo dentro de cada um de nós. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar por essa manhã. O Senhor nos conhece. O Senhor nos sonda, o Senhor sabe, o Senhor percebe, o Senhor cerca, o Senhor toca, o Senhor está presente, o Senhor nos sustenta e nós cremos nisso, Deus. Nós cremos que estamos envoltos da Tua presença, de que o Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. Ajuda-nos, Deus, primeiro a nos conhecer, estabelecer esse óculos do amor, essa perspectiva que considera o outro a partir dos olhos do Senhor. Que eu possa tentar entender esse eu oculto que existe em mim e que existe no outro.